Estamos começando aqui mais um episódio do EPED 2024. Seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui é conversar um pouquinho hoje sobre o livro Confissões de um Corruptor, de Oswaldo Polidoro. Já que você chegou até aqui, faz aquele trabalho de sempre, segue, compartilha, ativa o sininho. O que mais tem que fazer? Comenta embaixo. Aqui é um lugar onde você pode eh, comentar, pedir um livro e o livro chega para você até a sua casa sem custo nenhum. Então, se você quiser, seja muito bem-vindo. Acompanhe toda a série aí da EPED 2024. Fique ligado no canal e, principalmente, acesse conheçaparatransformar.com.br. Lá você vai ter uma quantidade de informações assim incríveis, textos que estão chegando ali toda semana, falando um pouco ali daquilo que acontece no dia a dia, ligando com o trabalho espiritual que a gente vem desenvolvendo aqui nessa série para vocês. Vamos lá, então, começando aqui o episódio 1 de Confissões de um Corruptor, de Oswaldo Polidoro. Eh, Esse primeiro episódio, eu estava pensando que a gente podia fazer uma espécie de introdução, fazer um arco geral daquilo que é o principal tema desse livro que a gente vai tratar aqui hoje, que é a corrupção doutrinária ali no século IV, e daí depois a gente entra na narrativa mesmo, com mais calma, porque tem 3 momentos históricos muito específicos ali que, o nosso personagem principal, o protagonista, vai encarnar ali no século IV, depois na Reforma Protestante com Lutero e depois ali com Kardec já no século XIX. Mas antes eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu acho muito importante da gente entender nessa leitura, porque no fundo a gente faz essa série para quê? Para convidar para a leitura. Só que a leitura de Oswaldo Polidoro é uma leitura muito particular, ainda mais para a gente ter hoje em dia. Eh, Quando você pega o livro dele para ler, é muito interessante, porque ele tem uma linguagem típica daquilo que a gente vê de ensinamentos espirituais deixados por escrito ao longo da história da humanidade. Então, a gente fala que é um livro de ficção, que tem um protagonista, que vai ter uma trajetória e tudo mais, e de fato é, mas quando você vai olhar, assim, a linha narrativa do personagem mesmo, ela é super simples, né, então ela acontece simples, né, uma história que atravessa, 2 milênios, eu estou chamando de super simples, mas o que eu quero chamar como super simples ele vai, ele encarna, ele desencarna e ele obviamente ele encarna, desencarna, depois ele vai, passa algum tempo, depois ele encarna, desencarna, depois passa outro tempo, ele encarna e desencarna. É assim que funciona basicamente a estrutura de quase todos os livros de ficção de Oswaldo Polidoro, porque não é a linha narrativa que mais importa aqui. Ele tem uma espécie de, eu diria, um gênero literário que lembra muito do Bhagavad Gita, que que a gente poderia chamar de poesia épica. Por que poesia épica? Porque são geralmente diálogos entre vários personagens. Lembra um pouco também uma coisa que a gente conhece nos estudos literários de drama de estações, porque você tem um personagem, de repente ele encontra um outro personagem e os 2 conversam longamente, com um conteúdo filosófico super profundo, né, lembrando muito como funciona, por exemplo, o Bhagavad Gita, lembra? Com o Arjuna, dialogando, conversando, ali com o seu companheiro de trajetória. Eh, então o livro tem muito essa característica, por isso que eu vou em alguns momentos fazer leituras maiores, assim, de alguns trechos, porque o que importa é isso. Por isso que eles chamam de poesia, épica, porque os personagens estão, de uma certa forma, contando uma história. Por que que eu estou chamando de poesia épica? A poesia, porque existe ali no diálogo entre eles um pens um ti uma desenvoltura de linguagem que é, às vezes, muito poética, com texto que você poderia dizer assim, é muito sofisticado para alguém que está tendo diálogo. Então você nunca vai chegar no livro de Oswaldo Polidoro e vai chegar um personagem um do lado do outro e perguntar assim, "Será que chove hoje?". Não vai rolar, entendeu? Eles não têm essa relação de uma conversa comezinha, todas as conversas são grandiosas, filosóficas, quase um diálogo socrático, assim. E época, porque eles estão contando, de fato, narrativas muito, muito grandes, tal. Então, acho que vale a pena a gente entender, fazer um pouco essa introdução,
para um pouco te convidar em como encarar essa obra, tá? Porque querendo ou não, a gente está num ramo aqui, num filão, digamos, de gênero literário, que são as grandes obras espirituais do planeta. Elas têm uma algo em comum, sabe? E daí e aí eu estou falando tanto de livros, digamos, dessa nossa perna ocidental judaico-cristã, islâmica, como também quando você pega os livros aí da nossa perna mais oriental, hindu, Bhagavad Gita, Zoroastro e tudo mais, que tem essa linguagem. Então, mas é muito gostoso, é muito, eh, prazeroso você mergulhar nesses diálogos, entender um pouco essa poesia que tem por trás do texto e e que vale muito a pena. Então vamos parar de blá blá blá, vou fazer um pouco essa síntese temática da gente pensar hoje o que que é o Próclo, que é o nosso protagonista, quem que ele é nessa trajetória e o que que ele vai confessar pra gente. Então vou ler esse primeiro texto que eu extraí do livro, que eu acho que tem muito essa síntese. Quem desconhece a sua origem, o seu plano evolutivo e a sua finalidade, tem o direito de ser inatacável em seus mandos e desmandos. Quem já chegou a ter alguma noção dos seus direitos individuais tem por obrigação reconhecer e respeitar os direitos alheios, na mesma proporção, pelo menos. E quem se acha arvorado nas alturas do chamado senso cósmico, paira sempre embutido na mais excelente obrigação religiosa. Então, o que eu queria comentar desse início é isso. Eu brinco assim que esse é um pouco o super objetivo do Proclo, né, com essa obra. Ele mostrar a qual que é a particularidade da encarnação dele, porque o tipo de erro que ele cometeu, está muito ligado a essa relação entre quem pode mais é mais cobrado, né, nessa perspectiva aí kármica do plano espiritual, e daí muito na particularidade daquilo que ele viveu. E o que ele vai, como o título diz, confessar pra gente, principalmente, foi o trabalho dele no século IV, junto com Constantino. Então eu queria nesse primeiro episódio, eh, fazer uma dar uma pincelada mais geral, panorâmica, da gente pensar o que que seria essa corrupção do século IV, né. E aqui a gente está falando então de um cristianismo primitivo, né, como é chamado na historiografia. Eh, Esse cristianismo que está lá no comecinho e a gente já vai, na verdade, pular para o século IV, né, como se não tivesse acontecido um zilhão de coisas entre o século I e o século IV. Aconteceram muitas coisas historicamente nesse período, mas não dá para a gente escorrer sobre tudo, e essa foi a encarnação que o Próclo teve, né. Então eu queria falar sobre 3 tipos de corrupção, que aconteceram no século IV de maneira mais didática, tem muitas outras provavelmente, que é a corrupção doutrinária, a corrupção ligada à revelação e a corrupção, que eu vou chamar aqui de uma corrupção estatal, né. Então o que que seria então essa corrupção doutrinária? É aquela que corrompe, deturpa, omite, proíbe conceitos relacionados aos ensinamentos deixados oralmente por Jesus e escrito pelos primeiros cristãos, né. Então, são muitos conceitos que são deturpados nesse momento ali no século IV, mas eu queria destacar 2. O primeiro é essa diferença lá entre monoteísmo e monismo. Não é à toa que João deixou lá registrado o vós sois deuses na boca de Jesus, porque essa lógica de que a gente parte ali de do seio do judaísmo monoteísta, que é esse que faz essa passagem dos deuses para um Deus, lembrando que esse um Deus ali do monoteísmo não é um Deus do meu Deus contra o seu, só o meu tá certo, o seu tá errado. Não, é a ideia de unidade, unicidade. Todos nós com a mesma origem, né? Todos nós somos, de alguma maneira, irmãos nessa nossa trajetória aí da existência. Essa é a lógica do monoteísmo. E o monismo é que, além disso, não é que nós somos a criação, né? Que nós somos de uma essência diferente da essência divina, mas que todos nós fazemos parte dessa mesma realidade espiritual única. Esse conceito lá na trajetória oriental já estava muito claro, mas teve um corte muito grande na trajetória judaico-cristã nesse conceito ali no século IV. O outro ponto muito forte de corrupção doutrinária, que a gente chama, é essa mudança na visão sobre Jesus. Então, qual que é a mensagem principal ali que Jesus deixa nesse sentido da sua figura diante da humanidade? É
um exemplo de conduta, um exemplo de comportamento, né? Ser uma boa pessoa. O que é ser um bom cristão, né? É você ser um bom cidadão, você ser um bom pai, você ser uma boa mãe. É isso, esse é o foco, né? Que está muito ligado ao quê? Ao dia a dia, né? Ao nosso comportamento diário, como a gente trata todas as pessoas que estão ao nosso redor. E aí você muda essa figura de Jesus para essa ideia do Salvador, né? Ou seja, alguém que eu não vou mais me importar com aquilo que acontece durante toda a minha vida, mas Jesus vai ter um papel fundamental no final da minha vida, né? No final dessa minha encarnação, ali numa figura, na possibilidade de uma salvação que redime tudo aquilo que aconteceu durante o processo. E o que essa corrupção é muito grave porque ela tira a responsabilidade do processo e coloca toda a responsabilidade só no resultado, né? E o pior de tudo é que depois esse resultado, e a gente vai ver ali mais para frente, vai ser vendido, vai ser usado como moeda de troca, né? Então, essa é a corrupção doutrinária, essa passagem do monoteísmo para o monismo e a mudança na importância, no significado da encarnação de Jesus. Tem muitos outros, tá, gente? Eu queria destacar esses dois. Podemos seguir em frente, e agora eu vou pensar com vocês essa corrupção da revelação. E daí a gente pensa, né? Pensei assim, como que eu vou abordar esse tema aí da revelação? Eu acho que não ia ser tão fácil, porque em tese, né, quando a gente pensa, o que é revelação? É importante a gente sair um pouco desse universo do livro, desses diálogos, é importante a gente sair um pouco do universo do livro, das nomenclaturas, do que Oswaldo Polidoro deixa, de lembrar que revelação é a mediunidade. Mas ela parece não seria apenas uma forma, uma técnica de comunicação. Por que então é tão grave que essa corrupção da revelação nesse momento, no século IV, por que é tão grave para a humanidade? Porque ela interrompe uma comunicação que acontece entre o plano carnal e o plano espiritual. E com isso, você vai afastando o cristianismo dos seus objetivos mais elevados, mais espirituais, e deixa ele sempre um pouco sequestrado, né, à mercê dos interesses carnais, né, daquelas coisas mais comezinhas que a gente tem no dia a dia. Então, qual que é o problema, então, dessa interrupção da comunicação entre o plano espiritual e o plano da carne? Porque com isso você, de uma certa forma, age como se você estivesse sequestrando, né, o cristianismo, porque você não permite mais a comunicação com o plano espiritual, né? Você não permite que o plano espiritual, potencialmente, corrija os erros que a gente naturalmente vai cometendo ao longo do caminho. Então, se a mediunidade está lá para nos alertar, para nos ilustrar, para mostrar ali, nos ajudar e orientar a viver melhor esse ser cristão, quando você interrompe isso, você vai separando esses objetivos do cristianismo, deixando ele mais útil para os interesses da carne do que para os interesses do espírito, né? E isso acaba, de uma certa forma, deixando o cristianismo à mercê dos interesses pessoais e políticos, como a gente vai ver mais para frente. E, por último, a gente tem isso que eu vou chamar um pouco da corrupção estatal, né? Porque nesse momento o cristianismo ele vai se transformar na religião oficial do Império Romano e vai começar também um efeito que é o financiamento da igreja, né? Ou seja, a monetização da igreja. O cristianismo deixa de ser um fim em si e ele acaba a se transformar numa ferramenta para fortalecimento do Estado, do Império Romano, com todos os interesses que o Império Romano tem e não mais aqueles interesses espirituais que a gente tinha no começo ali do cristianismo primitivo. Então, esses são os 3 pontos que a gente vai cobrir durante os próximos 3 episódios. Então, a gente vai fazer uma análise histórica em 3 tempos. No episódio 2, a gente vai ali acompanhar então o que aconteceu com mais detalhes no século IV, que vai ser a vida dele como próculo, como servidor de Constantino. E depois, no episódio 3, a gente pula para o século XV, onde a gente vai dar uma olhada ali na restauração protestante com Wycliffe e Lutero e na encarnação dele como Walter. Essa encarnação dele como Walter é a encarnação dele como Lutero, tá? Na Alemanha. E, finalmente, a gente vai pular lá para o século XIX, ele vai ter uma encarnação com o Pierre, onde ele vai fazer uma encarnação junto com Kardec na codificação doutrinária. Então é isso, gente. Isso que eu queria falar um pouco mais nesse episódio. Um pouco cobrir os principais conceitos do que a gente vai cobrir nos próximos 3 episódios. Fique à vontade para comentar aqui embaixo. Acesse Conhecer para Transformar.
assista os episódios dos nossos colegas, todos os livros que tem por aí, mais conteúdo que está chegando. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.